Era o ano de 1939. A Europa, ainda marcada pela Primeira Guerra Mundial, encontrava-se à beira de um novo conflito. O Tratado de Versalhes, que visava garantir a paz, acabou por gerar ressentimento e instabilidade. Das cinzas da derrota, uma Alemanha ferida, alimentada pela fúria nacionalista e por dificuldades econômicas, testemunhou a ascensão de Adolf Hitler. Em 1º de setembro de 1939, Hitler lançou a Wehrmacht em um ataque surpresa à Polônia. Grã-Bretanha e França, obrigadas por tratados a defender a Polônia, declararam guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial havia começado, alterando o curso da história para sempre. A máquina de guerra de Hitler, empregando a Blitzkrieg, varreu a Europa. A Polônia caiu rapidamente, seguida pela Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. A Grã-Bretanha, sozinha, preparou-se para uma invasão alemã. A Batalha da Grã-Bretanha foi travada nos céus, com a Força Aérea Real enfrentando ondas de bombardeiros alemães. Em junho de 1941, Hitler rompeu seu pacto com a União Soviética, dando início à Operação Barbarossa. Milhões de soldados alemães invadiram o território soviético, inicialmente pegando as forças soviéticas de surpresa. A Batalha de Stalingrado, um cerco extenuante, tornou-se um símbolo da resistência soviética e o ponto de virada da guerra no leste. A derrota alemã em Stalingrado marcou o começo do fim para as ambições de Hitler no leste. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito verdadeiramente global. No Pacífico, o Japão lançou um ataque surpresa a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, levando os Estados Unidos à guerra. Os Estados Unidos, sob o presidente Franklin D. Roosevelt, uniram forças com a Grã-Bretanha e a União Soviética, formando uma poderosa aliança contra as potências do eixo. A guerra no Pacífico se alastrou por vastas distâncias, das selvas do Sudeste Asiático às ilhas de coral do Pacífico. Das praias da Normandia aos desertos do norte da África, os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial testemunharam atos de extraordinária coragem e sacrifício. O Holocausto, o genocídio sistemático de 6 milhões de judeus pelo regime nazista, serve como um lembrete sombrio dos perigos do ódio desenfreado. A maré da guerra começou a mudar em 1943. A vitória dos aliados na África do Norte abriu caminho para a invasão da Itália. Em 6 de junho de 1944, o dia D, as forças aliadas desembarcaram nas praias da Normandia, França, na maior invasão anfíbia da história. A libertação da França marcou um ponto de virada na guerra na Europa, abrindo uma frente ocidental. À medida que os aliados avançavam em direção à Alemanha, a União Soviética continuava seu avanço implacável pelo leste. A guerra na Europa terminou em 8 de maio de 1945, com a rendição incondicional da Alemanha. A guerra no Pacífico terminou em 15 de agosto de 1945, após os Estados Unidos lançarem bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Em meio à vasta escala da Segunda Guerra Mundial, os horrores do Holocausto permanecem como um lembrete brutal da depravação humana. Orquestrado pelo regime nazista, o Holocausto foi a perseguição e assassinato sistemático de 6 milhões de judeus. Os nazistas estabeleceram uma rede de campos de concentração projetados para eliminar judeus e outros grupos-alvo. Os prisioneiros foram submetidos a crueldades inimagináveis, trabalho forçado, fome, tortura e assassinato em massa em câmaras de gás. Lembrar o Holocausto é uma obrigação solene, um lembrete dos perigos do ódio desenfreado. A Segunda Guerra Mundial, o conflito mais mortal da história humana, deixou uma marca indelével no mundo. Cidades inteiras estavam em ruínas e milhões de vidas foram perdidas. A guerra inaugurou a era atômica, lançando uma longa sombra sobre o futuro. Das cinzas da guerra, uma nova ordem mundial emergiu. As Nações Unidas foram fundadas em 1945, com o objetivo de prevenir futuros conflitos. A guerra também levou à ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências, preparando o cenário para a Guerra Fria. Lembrar as lições da Segunda Guerra Mundial permanece tão vital como nunca no século XXI.